Olá! Vamos trabalhar o direito do trabalho, começando no módulo 1, com o estudo da relação de trabalho e relação de emprego. Na unidade 1, vamos trabalhar a caracterização da relação de emprego em contraposição às relações de trabalho em sentido amplo, as relações de trabalho lato sensu. Inicialmente, é importante considerarmos que o direito do trabalho, ele comporta dupla situação. Ele envolve o estudo do direito individual do trabalho e o estudo do direito coletivo do trabalho. Aqui, no curso do direito do trabalho, vamos analisar as regras do direito individual de trabalho. O direito individual do trabalho, ele trata e ele analisa as normas de proteção individual do trabalho e a sua incidência no contrato individual de trabalho. Sua grande característica é o protecionismo ao trabalhador. Tá? Essas regras de direito individual do trabalho, elas surgem em meados do século XIX, no cenário de uma sociedade industrial, cuja mão de obra passou a ser assalariada. Tá? Antes dessa situação, nós não tínhamos regras pertinentes a regulamentar as relações de trabalho. O que havia eram as regras de servidão, regras de escravidão. Tá? A partir dessa data, nós contextualizamos o surgimento das regras de proteção do trabalho no mundo como um todo. No Brasil, o primeiro ordenamento jurídico a tratar do assunto foi a Constituição de 1934. Ela foi a primeira Constituição brasileira a elevar os direitos trabalhistas a um status constitucional. Em 1937, seguindo aí o cronograma, a ordem cronológica de constituições do Brasil, nós tivemos uma nova Constituição que ela manteve essas regras, inicialmente asseguradas. E no período de 1930 até 1940, nesse período de 10 anos, nós tivemos muita legislação trabalhista criada no Brasil. E com isso, com tantas legislações esparsas tratando das relações de trabalho aqui, nós tivemos a promulgação em 1º de maio de 1943 do Decreto-Lei número 5.452, que criou a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT. A CLT, ela não é um código, ela chama-se consolidação porque ela refere-se a um compilado de leis que visam regular a relação de emprego. Nessa ordem, nós tivemos um importante instrumento normativo que foi a Constituição de 88, a Constituição da República do Brasil de 1988. Ela vem e reforça o direito do trabalho, estabelecendo as suas regras dentro do rol dos direitos sociais, lá no artigo 7º, com 34 incisos, e ainda trata, no artigo 8º e artigo 9º, regras referentes à relação de trabalho, estabelecendo no artigo 8º autonomia aos sindicatos, que refere-se ao direito coletivo do trabalho, e também no artigo 9º assegura o direito de greve. E outras normas foram sendo publicadas, então o direito do trabalho é um direito que teve muita modificação no âmbito brasileiro, e uma das últimas que traz uma marca importante para o direito do trabalho no Brasil foi a Lei número 13.467 de 2017, que trouxe a figura da reforma trabalhista. Mas, além dessas leis todas e das normas constitucionais, o direito do trabalho tem outras fontes. Então, nós temos como fontes as constituições, a figura também das emendas à Constituição, que é a forma legislativa de se modificar uma norma constitucional criada, leis, decretos, temos também a figura das sentenças normativas, que são sentenças, são decisões proferidas em dissídios coletivos, que vão aí ter uma aplicabilidade à base territorial do sindicato ao qual ele pertence, ok? E nós temos também a figura da convenção coletiva e do acordo coletivo,
tá? Que são regras criadas no âmbito aí dos sindicatos, tá? Destinadas a uma categoria específica de uma base territorial, e as partes negociam, né? De um lado, representantes do empregado, do outro, representantes do empregador, para estabelecer regras para aquela categoria específica, que envolve uma atividade específica, e tentar regulamentar as suas situações particulares. E essas normas também são consideradas fontes do direito de trabalho, também têm aplicabilidade para as relações de trabalho, relações de emprego. E também, uma outra fonte que destacamos são as convenções da OIT. A OIT é uma organização internacional do trabalho que tem aí como objetivo uniformizar, tratar das relações de trabalho no mundo todo, estabelecendo um padrão, um paradigma, estabelecendo regras que visem harmonizar essa prestação de trabalho no mundo todo. E ela edita as suas convenções, que estão editadas muitas vezes nas conferências que são realizadas e visam a constituir regras gerais e obrigatórias para os estados que estão participando dessas conferências. Tá? E então são todas situações que visam regulamentar a relação de emprego. Dito isso, é importante também termos em mente que vigora no direito do trabalho, de plano de fundo, como uma regra que norteia tanto a produção de leis, como a contratação, como a forma de prestação de serviço, como a relação entre empregado e empregador, os princípios. Tá? E esses princípios do direito do trabalho, eles se fundamentam nessa hipossuficiência do empregado. Tá? Então, há uma desigualdade. A relação trabalhista, ela parte de uma desigualdade, no qual se tem em mente que o empregado é o hipossuficiente da relação. Tá? E é uma igualdade natural, porque um detém o capital e o outro vende a sua força de trabalho em troca dele. Então, o detentor do poder econômico, que é o empregador, é considerado uma parte mais forte e o empregado uma parte mais fraca, hipossuficiente. Com isso, com essa visão do empregado enquanto hipossuficiente, vigora o que chamamos do princípio da proteção ao trabalhador. E este princípio ele tem 3 divisões. A partir dele, nós vamos considerar que toda vez que eu estiver diante de mais de uma regra aplicável a uma relação de trabalho, a uma relação de emprego, deve prevalecer a que for mais favorável, pelo princípio da prevalência da norma mais favorável. Então, um exemplo. A CLT, ela determina que o adicional noturno para o trabalhador urbano deve ser pago de, no mínimo, 20%. Mas, de repente, um regulamento interno de uma empresa, e isso é possível que aconteça, prevê que esse adicional é de 40%. Qual prevalece? Quem escolhe? Princípio da prevalência da norma mais favorável. Tá? O empregado faz jus àquilo que for mais favorável. Uma outra situação desse princípio da proteção ao trabalhador é pensarmos numa situação em que eu tenho uma dúvida com relação à norma que for aplicável. Então, uma situação em que o intérprete, o jurista, está em dúvida. Qual norma aplicar àquela relação de trabalho, àquela relação de emprego? E, então, ele invoca o princípio da interpretação indúbio pro operário, ou também chamado de indúbio pro mísero, e por este princípio, o intérprete, o aplicador da norma jurídica, ele deve optar por a norma que beneficie o empregador toda vez que houver dúvida com relação à sua interpretação. E ainda, uma terceira divisão é o princípio da prevalência da condição mais benéfica. Isso significa que toda circunstância mais vantajosa em que o empregado se encontrar de forma habitual, isso passa a incorporar o seu contrato de trabalho. E ele passa a fazer jus a essa situação e o empregador não pode alterar, retrocedendo para uma condição que não seja tão benéfica quanto. Então, uma vez concedido um tratamento mais favorável, de forma habitual, ele prevalece. E uma situação corriqueira aqui muitas vezes, o empregador abre mão do trabalho ao sábado para que o empregado trabalhe de segunda a sexta. E o empregado dilui aquelas horas do sábado na sua jornada semanal. Passa um tempo, então o empregado não trabalhava de sábado.
Do nada o empregador resolve falar, ó, eu tô precisando que você venha de sábado, esquece essa história da folga de sábado e você vai trabalhar essa jornada durante a semana e vai fazer essas horas do sábado no sábado. Vejam, gente, essa situação, ela não é tão benéfica para o empregado enquanto a anterior que ele se encontrava. Por quê? Porque quando a gente trabalha de segunda a sexta, a gente fala assim que o sextou começa às 17 horas ou às 18 horas, né, da sexta-feira. Porque geralmente o empregado da noite, na sexta-feira, ele já se desliga. E aí ele passa a ter aquele período da sexta-noite, o sábado e o domingo inteiro à disposição para o seu lazer, para suas coisas pessoais, para o seu descanso. Quando você exige que ele vem de sábado, você pode exigir? Pode, mas o que estou dizendo é, inicialmente ele não vinha, e isso fez com que ele se habituasse a essa condição. E agora o empregador passa a exigir que ele venha. Vejam, o sextou dele não vai mais ser às 18 horas da sexta ou às 17, enfim, porque na sexta-noite ele vai estar pensando que no outro dia, de manhã, ele tem que acordar e vir trabalhar. E aí? O sextou dele prorroga-se para o sábado, né? Passa a ser um sabadão depois do almoço, muitas vezes. Então, é uma condição que não é mais benéfica. É uma condição impégios, que piora a condição do trabalho. Então, nessa situação, o empregado pode opor resistência, dizer que ele faz jus à condição mais benéfica. Vejam, os princípios, muitas vezes, eles são mais utilizados pelo jurista, pelo próprio juiz, quando vai julgar, quando vai decidir uma demanda judicial. Né? Porque na hora que o problema chega ao judiciário, é que se socorre aí dos princípios para poder dar a sua decisão final. Mas o ideal é que o empregador tenha em mente, conheça a sua existência, para já orientar essa relação de emprego e saber o que ele pode ou não fazer ao longo da prestação do serviço. E um último princípio que é importante termos em mente que ele existe, que ele se aplica ao direito do trabalho, é o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade preleciona que a relação evidenciada pelos fatos, pelo dia a dia, pela realidade, ela predomina sobre qualquer aspecto formal que venha a existir, ocultando a verdadeira relação jurídica existente entre as partes contratantes. Ou seja, o que vale é a realidade e não a forma, e não o que está escrito. Isso porque muitas vezes eu anoto na carteira de trabalho do empregado que a sua jornada é das 8 às 18, com intervalo de 2 horas para refeição e descanso. Porém, na prática, ele entra às 7h30 e sai às 18h30 e faz 1 hora apenas de intervalo para refeição e descanso. Veja, eu estou ocultando pela forma a realidade. E se isso eventualmente virar uma demanda judicial e o empregado conseguir demonstrar a realidade dos fatos, que era diferente da forma, é ela quem vai prevalecer, pelo princípio da primazia da realidade. Os fatos são mais importantes que os documentos. Vejam, quando falamos em relação de trabalho, estamos pressupondo todas as opções, todos os tipos de trabalhos existentes. Então, eu me refiro a quem é empregado, registrado, esse é o termo que nós costumamos usar no dia a dia, aquele que presta serviço de forma autônoma. Há outras modalidades, como o trabalhador avulso, há o trabalho temporário, há o empregado doméstico, há o empregado rural, ou seja, aos diversos tipos de trabalho que existem e a maioria, né, existe uma regulamentação para quase todos, então eu me refiro a todos eles. Porém, quando eu vou pensar em CLT, em normas de direito individual do trabalho, não são para todos esses exemplos citados que vão incidir essas regras previstas na CLT. Então, nós fazemos uma filtragem. E para fazermos essa filtragem e dizermos a quem se dirige, a quem se aplica ou não a CLT, nós fazemos essa divisão entre relação de trabalho e essa relação de emprego. Por quê? Trabalho é todo esforço intelectual ou físico destinado à produção de bens, de serviços, ok? Porém, quando eu falo em relação de trabalho, eu falo, então, uma pessoa natural que está executando um serviço para outrem, tá? Então, existe uma relação jurídica entre elas, tá? E, mediante contraprestação, pagamento de uma remuneração estipulada, uma presta serviço para outra. Porém, quando eu penso em incidência de regras da CLT,
e fala em relação de emprego, eu tenho que ter aí preenchido alguns requisitos essenciais, para poder dizer, olha, realmente esse empregado vai fazer jus a todos aqueles direitos previstos na Constituição, que por sua vez estão regulamentados na CLT. E aí, para caracterizar relação de emprego, eu tenho que ter empregado e empregador, além do preenchimento de requisitos específicos, como, por exemplo, então eu vou dizer que uma relação de emprego é um contrato, um negócio jurídico que tem como sujeito, de um lado, o empregado, do outro, o empregador. O empregado que presta serviços, o empregador em função de quem os serviços são prestados. E esta tem que seguir, tem que estar presente, tem que configurar aí alguns elementos essenciais. Por isso, a gente vai afirmar que a relação de trabalho é um gênero que comportam espécies. Dentre elas, nós temos como uma das espécies a relação de emprego, ok? Então, toda relação de emprego corresponde a uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho corresponde a uma relação de emprego, porque relação de trabalho é gênero, relação de emprego é apenas uma das suas espécies, Então, todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, porque para ser empregado, tem que preencher requisitos que nós passaremos a analisar, ok? A CLT, ela vai regulamentar a relação de emprego. Em seu artigo 442, ela afirma que o contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. É a partir dessa informação que nós identificamos que é essencial preencher alguns elementos para que seja caracterizado relação de emprego, então possam incidir as regras da CLT, ok? Então vamos lá, quem é o empregado para a CLT? Empregado, de acordo com o artigo 3º da CLT, é toda pessoa física. Com isso, nós já descartamos as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, CNPJ, não se aplica a CLT, não é empregado. Então, o empregado, ele é uma pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a um empregador, sob a dependência desse e mediante salário. Então, é do artigo 3º, é desta frase que nós extraímos os elementos caracterizadores da relação de emprego. E começamos. Primeiro, o elemento da pessoalidade. Segundo, o elemento da não eventualidade ou habitualidade. Terceiro, o elemento da onerosidade. E o quarto, o elemento da subordinação, ok? Existe até uma sigla que nós podemos utilizar, que seria SHOP, SHOP, SHOP. A gente diz que o empregado é aquele que passeia no shopping, fazendo aí uma alusão à ideia de shopping, mas é o SHOP, no qual o S seria a subordinação, o H, a habitualidade, o O, a onerosidade, e o P, aí, a pessoalidade. E aí, nós passaremos, então, a análise desses requisitos. O que significa o requisito, o elemento da pessoalidade? Como já dito, pessoalidade significa o trabalho, para ser considerado relação de emprego, tem que ser prestado por pessoa física, também chamada de pessoa natural, Então, é a pessoa física, é o CPF, CNPJ não tem vez aqui. É claro, daí a importância de termos vistos lá no início a ideia dos princípios que orientam a construção, as regras de uma relação de emprego, uma relação de trabalho. Às vezes, assim, a empresa exige CNPJ para trabalhar, para contratar pelo CNPJ daquele empregador, daquele empregado,
para mascarar uma relação de emprego, só para não pagar as verbas todas devidas. Tá? Mas aí vigora o que nós vimos agora há pouco, que é o princípio da primazia da realidade. Então, não importa se às vezes eu contratei um CNPJ, tá? Atrelado aos demais requisitos que vamos estudar. Tá? Se todos eles verificados, e mesmo que seja uma pessoa jurídica, um CNPJ contratado só para mascarar a realidade dos fatos, é o momento em que vai surgir a possibilidade de ser discutido judicialmente, né? E descaracterizar essa falsa relação de um trabalho autônomo, por exemplo, e ficar caracterizada a relação de emprego. Tá? Então, isso serve para dizer que, diante da presença de todos os elementos que estamos estudando, nós temos configurado uma relação de emprego. Ainda que o empregador dê outro nome para ela, ainda que o empregador tente mascarar a realidade por meio de outro tipo de contrato, a realidade dos fatos é que vai dizer se isso é uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, ok? Seguindo, pessoalidade. Então, o trabalho tem que ser prestado por pessoa física, pessoa natural. Então, e o contrato, né? O empregador contrata esse indivíduo em razão dessa pessoa. É ele quem tem que prestar o trabalho. Ele não pode simplesmente um dia acordar, não estou afim de trabalhar hoje, vou mandar o meu filho, vou mandar a minha esposa, vou mandar um colega no meu lugar. Quando estamos diante de uma relação de emprego, pelo elemento da pessoalidade, o contrato é ajustado em função dessa pessoa. Ela não pode ser substituída, tá? Daí a ideia de um contrato ser firmado intuito persona, ou seja, ele é realizado com certa e determinada pessoa, uma obrigação personalíssima. É ela que tem que ser é ela quem vai prestar o trabalho daquela forma determinada, ok? Pessoal, o serviço, então, sempre prestado por pessoa física, tá? A PJ, a pessoa jurídica, ela não pode ser empregada, tá? Mas o problema é cuidado para isso não estar mascarando a realidade dos fatos, porque na prática prevalece os fatos e não a forma, o nome que foi dado, ok? Vejam, este é o primeiro requisito, o requisito da pessoalidade. Nessa ordem, nós temos também o segundo elemento que caracteriza uma relação de emprego. O segundo elemento é a habitualidade, também chamado de não eventualidade ou não eventual, ou ainda o elemento da continuidade. Significa que o exercício do trabalho, a prestação do trabalho, se dá de forma permanente. O que é algo permanente, algo habitual, algo contínuo? É aquilo que tem uma periodicidade. Não estou dizendo que tem que ser todos os dias, tá? Mas o que eu não é, hoje eu vou, amanhã não sei se irei, pode ser que eu seja chamado ou não, tá? Como regra, o empregado, ele já sabe os dias da semana que ele trabalha, tá? O horário que ele tem que comparecer, ainda que seja um horário alternado, que haja turnos de revezamento, tá? Daí a ideia de não eventualidade, ok? Porque dá aquela segurança para o empregado que ele está trabalhando, que ele tem o que fazer naquele dia e hora determinado. Tá? Ainda que sejam poucas horas, tá? Mas existe essa determinação, tá? Esse caráter de permanência, essa ideia de continuidade, essa constância. Tá? Quem presta serviços eventualmente de forma não contínua não é empregado. Tá? Vejam, não tem a ver com o número de dias trabalhados, mas sim a ideia da indispensabilidade da prestação dos trabalhos. Tá? É por isso, gente, que vou dar um exemplo, entrar numa discussão que é muito comum, de dizer a empregada doméstica ou a diarista. O que vai diferenciar o empregado doméstico do diarista? Tá? Essa ideia da habitualidade. Então você vai trabalhar para mim de segunda, quarta e sexta, ou de terça e quinta. Tá? E existe um entendimento jurisprudencial que, a partir de 3 dias determinados para que seja prestado o trabalho na residência, no caso do trabalho doméstico, isso já caracteriza vínculo, isso já caracteriza relação de emprego
desde que preenchidos os demais também. Por quê? Porque há uma habitualidade na prestação do serviço, há uma continuidade, tá? Havia uma discussão se isso se seria caracterizado ou não a relação de emprego, mas para fins do trabalhador doméstico, que é regido por lei própria também, mas é considerado empregado, tá? Se estabeleceu essa ideia dos 3 dias, pelo menos, porque a partir dessa periodicidade considera-se que configura-se o requisito da habitualidade. E aí, só para vocês verem como não tem a ver com dias de semana. Por exemplo, um professor de direito do trabalho, numa faculdade de direito, um curso de direito. Direito do trabalho é uma disciplina que vai ter geralmente 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da carga horária e da forma como for dividida, né, a atribuição dessas aulas. Vejam, porque ele dá aula uma vez por semana só. De repente ele é um advogado, ele só dá uma aula, ele não quer ter uma carga horária maior. Porque ele dá aula apenas de segunda-feira, das 6h30 às 10 da noite. Ele não pode ser considerado empregado da faculdade? Não, ele vai sim. Vejam como não tem a ver com dias trabalhados, e sim com a ideia da indispensabilidade da prestação do serviço, com a ideia de permanência, com a ideia da continuidade daquele serviço prestado. Ok? Um outro requisito é o da onerosidade. Significa o quê? Gente, se eu trabalho de forma gratuita, isso é trabalho voluntário. Trabalho voluntário não configura relação de emprego. Tá? O que pode, tá? O que tem que haver, tem que ter contraprestação pelos serviços prestados. Tá? A relação de emprego ela é uma relação onerosa. Tem contraprestação, tem pagamento de remuneração. Tá? Tanto é comum, só para vocês terem como uma ideia essa questão da onerosidade, que até hoje ainda é muito comum nós visualizarmos na Justiça do Trabalho pessoas que ingressam judicialmente pedindo reconhecimento de vínculo empregatício entre pastores e igrejas, independente de religião aqui, tá? Para vocês visualizarem a situação. E muitas vezes a contraprestação recebida pelo pastor, ela é religiosa e não essa ideia de um salário de remuneração, tá? E muitas vezes são pagos como ajuda de custas, despesas como moradia, viagens, enfim, alimentação. E por isso os tribunais no Brasil, a maioria não reconhece como vínculo empregatício. A não ser, à luz do princípio da primazia da realidade, que esteja ali mascarado uma relação de emprego, tá? Que às vezes intitula-se a pessoa como pastor só para que fique escondida uma relação de emprego ali, tá? E se na prática, por meio do contexto fático, isso for demonstrado, for provado, né? Tanto que por isso que a gente fala em processo, um processo onde tudo isso vai ser demonstrado, isso ficar evidenciado, ele não vai fazer, ele pode-se então desconsiderar essa ideia de pastor e considerá-lo como empregado. Mas volto a dizer para vocês, no Brasil, os tribunais tendem, a maioria, a não reconhecer o vínculo quando se trata exclusivamente de uma relação aí entre pastor e igreja, tá? E onde realmente tem um fundo religioso, uma contribuição religiosa, uma contraprestação religiosa, e não efetivamente de uma relação de trabalho, ok? E o último aqui, requisito para caracterizar a relação de emprego, é a subordinação. O que significa subordinado? Nossa, é até um nome pesado, né, para os dias atuais, dizer que alguém é subordinado a alguém. Mas sim, a subordinação significa que o empregador é quem possui o poder de controle e o poder de direção. O empregado ele não tem muita autonomia na prestação de serviço. Autonomia com relação, por exemplo, o horário, o uniforme, se ele tem que usar ou não, o local em que ele presta o trabalho, ou seja, quem dirige, né, quem estabelece essas regras todas é o empregado, tá? Em razão de haver um negócio jurídico celebrado entre eles, um contrato de trabalho, seja ele escrito, seja ele tácito, aí chamamos um contrato que nem sequer foi escrito, mas que foi firmado de forma verbal, tá? O empregado está aceitando essas regras. É claro que nós vamos ver, inclusive, no módulo seguinte, que existem limites a esse poder do empregador, tá? Mas essa subordinação, ela existe, tá? E se ela não existir,
tá aí algo que faz descaracterizar a relação de emprego por uma relação de trabalho em sentido amplo e faz com que o empregado não tenha direito a algumas verbas trabalhistas, inclusive. O que nós podemos identificar aqui e dizer para vocês, por exemplo, que faz com que um trabalhador autônomo não seja empregado? A subordinação. O autônomo decide a hora que ele entra, a hora que ele sai. Muitas vezes ele tem apenas uma meta a cumprir, tá? Mas ele não tem essa subordinação tão presente no seu dia a dia. E é isso que faz com que ele possa, o que faz com que desconfigure uma relação de emprego da sua relação aí efetivamente prestada, tá? O empregado aceita a determinação pelo empregador, tá? Da forma como ele vai prestar o trabalho e está sujeito ao controle de sua atividade, inclusive as punições disciplinares, caso ele extrapole, caso ele não respeite as regras, regimentos que venham a existir, ok? Assim, nós podemos dizer que o empregado, ele é todo trabalhador que preenche os requisitos do artigo 3º, ou seja, pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a uma pessoa física ou jurídica, ou seja, o empregador pode ser tanto pessoa física ou jurídica, mas o empregado, somente pessoa física. Ele está sob a dependência deste, ou seja, existe regras que ele vai observar, existe a subordinação e, em contraprestação, ele recebe uma remuneração, tá? Esses são os requisitos para que a gente possa ter a relação de emprego configurada. E aí coloquei como atenção para vocês uma regra nova que foi, inclusive, alterada em 2011. A CLT em 2011 sofreu uma alteração e passou a ter um artigo 6º com uma redação diferenciada, estabelecendo que o trabalho, né, seja ele realizado no domicílio do empregado, no estabelecimento do empregador, ou até mesmo realizado da figura aí à distância, independente do local onde ele seja prestado, se caracterizado esses 4 elementos que vimos, a subordinação, a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade, o fato dele não estar no estabelecimento do empregador, ou o fato dele estar em sua residência, ou à distância, isso não descaracteriza a relação de emprego, tá? Então, o que vai guiar para dizer se é uma relação de emprego ou não são aí os pressupostos caracterizados, tá? Inclusive, o parágrafo único deste artigo 6º, muito atual, tá? Vai dizer que os meios telemáticos e informatizados de comando e controle e ainda de supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ou seja, gente, é empregado desde que preenchidos os 4 elementos que caracterizam a relação de emprego, independente se ele registra ponto ou se ele está trabalhando em sua casa, ou se ele está trabalhando em um outro lugar determinado pelo empregador. Por quê? Porque hoje o empregador tem outras formas de controlar, inclusive a jornada de trabalho. Essa é uma discussão que vale, inclusive, trouxe para vocês uma atividade no fórum de discussão com relação ao uso dos motoristas de aplicativo, né? Uber, entre outros, hoje que existem. Muitos tentam reconhecer o vínculo de relação de emprego. Por quê? Porque eles vão dizer que, de certo modo, eles estão subordinados a controle de sua jornada, eles recebem em troca disso, existem a pessoalidade, e muitos tentam pedir, então, o reconhecimento desse vínculo. É uma discussão aí muito interessante, assunto bem atual sobre este tema. É isso. Aproveitem. Bons estudos. Obrigada.